Bora News Espírito Santo começa agora e esses são os destaques de hoje. Ministros do Trabalho e da Fazenda visitam o Espírito Santo e falam em superar a crise com otimismo. Confusão no trânsito envolvendo pai, filho e um professor de capoeira termina com briga e tiros. Capixabas, Emanuele Lima e Ana Paula Ribeiro voltam do PAN de Toronto com 3 medalhas na bagagem. E os gols do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bora News começa agora. Boa noite. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, esteve hoje em Vitória. Ele participou de um encontro com representantes de diversos sindicatos e falou com otimismo sobre a retomada da geração de emprego no país. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, participou da inauguração da sede da Superintendência Regional do Trabalho em Vitória. Durante a cerimônia, o ministro destacou ações que estão sendo realizadas pelo governo federal para frear o índice de desemprego no país. Nós estamos assinando amanhã a regulamentação que é o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, que objetiva manter o emprego, manter mais tempo o trabalhador, que isso beneficia a produtividade, porque na medida que o trabalhador permaneça mais tempo numa empresa, ele vai aperfeiçoando melhor a sua ação. O ministro entende que o atual cenário econômico do país é de preocupação e dificuldade, mas defende que nos últimos anos o governo federal gerou 23 milhões de novos postos de trabalho. O ministro prevê perspectivas de crescimento para os próximos meses no país e retomada dos postos de trabalho. Destacou também campanhas para formalizar o trabalhador e modernizar o serviço público. Segundo ele, o desafio imediato é investir na qualificação profissional. Dar aos trabalhadores brasileiros acesso às novas tecnologias, porque na medida em que ele adquire o conhecimento, ele melhora de qualidade de vida, ele melhora a qualidade de vida da sua família e passa a ser ainda cada vez mais importante, ele que é o principal fator gerador da riqueza. E demonstrou otimismo. Eu, Manuel Dias, ministro do Trabalho, eu acredito que até final deste ano, pelo que ouvi dos vários setores da economia, de que até o final deste ano nós vamos recuperar a capacidade de investimento e, via de consequência, a geração de emprego. Durante a visita ao Estado, o ministro também entregou 25 cartas para sindicatos do Espírito Santo, como registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, também esteve aqui no Espírito Santo em um encontro com o governador Paulo Artung. Em pauta, claro, a crise econômica e a reforma do ICMS, que traria mais perdas ao Estado. O ministro da Fazenda chegou ao Palácio Anchieta num carro dirigido pelo governador Paulo Artung. Na sede do governo, se reuniu com políticos e empresários. O otimista Joaquim Levy tranquilizou o público, comparou a crise e o ajuste fiscal à construção de uma ponte, uma travessia um pouco conturbada para chegar ao outro lado. Num primeiro momento, aquela travessia, você vai ter algumas coisas que não são confortáveis, mas você, na verdade, está construindo um ambiente para a inflação mais baixa. Então, você vê a expectativa de inflação para o ano que vem, hoje, vai ser mais baixa do que você viu nos últimos anos. Tá? Então, você realmente está começando a convergir para a meta de 4,5, tá certo? O que abre uma outra perspectiva de estabilidade que é muito favorável para você começar a voltar a ter investimento, voltar a criar emprego. Uma das principais conversas entre o governador Paulo Artung e o ministro Levy teve como tema a reforma do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A proposta faz parte do ajuste fiscal do governo federal e está tramitando no Senado. A reforma do ICMS é muito almejada pelo Ministério da Fazenda, mas caso seja aprovada pelos senadores, o Espírito Santo, assim como outros estados do Brasil, vão perder a arrecadação. No caso capixaba, perdas na ordem de R$1 bilhão por ano. Prejuízo que, segundo o governador, o Espírito Santo não vai conseguir arcar, já que ainda sente o baque da perda do Fundap. Nós não estamos em condições de receber um segundo baque. Nós estamos arrecadando para pagar a folha de pessoal, para pagar os poderes e instituições e custeio. Nós estamos bem quando a gente olha o resto do Brasil.
que nós conseguimos, com o apoio da Assembleia, da Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, nós conseguimos reorganizar o nosso orçamento, coisa que os outros 26 estados não fizeram. Então, quando a gente olha o Brasil, nós estamos bem. Mas quando a gente olha o nosso desafio, nós estamos ali no limite. Nós não podemos perder receita de ICMS. Então, nós precisamos, numa reforma dessa, ter muita segurança dessa compensação, porque o Estado já sofreu, os municípios já sofreram com a questão do Fundap e nós não podemos ter uma segunda rodada, já que nem recuperar do problema Fundap nós conseguimos recuperar ainda. A contrapartida foi assegurada por Joaquim Levy, mas o ministro não divulgou valores, apenas garantiu a criação de 2 fundos que vão compensar a queda na arrecadação. O ministro salientou o trabalho de reorganização das contas públicas nacionais com um orçamento realista. O sempre tranquilizador Joaquim Levy sinalizou ondas mais calmas na maré dos ajustes fiscais. A gente não pode confundir o que está acontecendo nesse momento, quando você está rearrumando as coisas, com o que vai ser para frente. Então, o que o setor privado mais quer agora é ver a gente completar o que tem que fazer, mesmo passando por um momento mais difícil, porque ele vai ver o que lá na frente a casa está organizada, a gente está tendo inflação mais baixa, o governo está equilibrado. Esse ambiente é o que dá confiança para ele ir para frente. E as outras coisas do Brasil estão andando. Uma fechada no trânsito terminou em confusão e tiros aqui em Vitória. A briga envolveu um policial civil, o filho dele e um professor de capoeira. A confusão aconteceu nesta rua do bairro Taboazeira, em Vitória. Após uma fechada no trânsito, este servidor público de 22 anos, que não quis se identificar, discutiu com outro motorista que disse ser policial do BME. O desentendimento acabou em agressão. Ele, então, saiu do carro, começou a chutar o meu carro, dar soco no carro. E eu abaixei o vidro do meu carro novamente. Ele deu um tapa de fora para dentro do meu carro, no meu peito. Eu saí do carro e falei com ele que se ele quisesse resolver comigo como homem, eu resolveria e tentaria conversar com ele. Ele falou que a conversa comigo seria só porrada. Então, da mesma forma que ele falou isso, eu já tomei um susto já com a fala dele e ele partiu para cima de mim de porrada. Eu revidei, no caso, a injusta agressão e também desferi alguns golpes contra ele. Ele caiu também com uma das porradas que eu atingi ele, porém ele, por ter um porte físico maior, ele conseguiu ter mais resistência, levantou e novamente continuou a desferir os golpes contra mim. O servidor deixou o carro no local e pediu ajuda para o pai, um policial civil. Eles pegaram o automóvel e foram até a rua do motorista envolvido na confusão, mas acabaram surpreendidos por ele. E partiu para cima. Ele não se importou se eu estava armado ou não. Aí foi na hora que eu saquei a arma e pedi para ele botar a mão na cabeça e deitar. E ele não acatou a minha ordem e continuou partindo para cima. O que aconteceu? Aí eu tive que efetuar um disparo, mas para o chão, de advertência, né, para ele se intimidar. Mas mesmo assim, ele não se intimidou. O policial ficou bastante machucado, inclusive com afundamento de face. Ele foi ao Hospital São Lucas para fazer exames. O suposto agressor é Gutenberg Mendonça Bragança, mestre de capoeira. Nós fomos até a casa dele, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Após levar um tiro no ombro, Gutenberg foi até um hospital particular de Vitória, onde foi atendido por médicos e ouvido por policiais civis. Ele disse que foi cercado e alvo de vários tiros. Já os jornalistas, o professor de capoeira disse que foi agredido por pai e filho e que agiu em legítima defesa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Na manhã de domingo, pai e filho se apresentaram e prestaram depoimento. E uma mulher foi encontrada morta em um quarto de um hotel no centro de Vitória. O crime foi neste hotel, no centro de Vitória, na madrugada de domingo. A mulher, de 26 anos, foi encontrada morta em cima da cama do quarto onde estava hospedada. O colchão estava cheio de sangue e jogado no lixo em frente ao hotel. A mulher e o suposto namorado estavam hospedados no mesmo quarto desde o dia 14. Como não pagavam diárias há 2 dias, os funcionários ficaram preocupados. Resolveram ir até o quarto, bateram na porta, mas ninguém atendeu. Eles ficaram desconfiados e resolveram invadir o quarto quando se depararam com a mulher ensanguentada.
O dono do hotel estava agitado, não quis gravar a entrevista. O crime chamou a atenção dos moradores. Eles disseram que no local acontecem festas com frequência. Vários tipos de orgia, né? Bebeira, diz que rola tudo. Pois é, a polícia está investigando o caso. As primeiras informações indicam que a mulher teria sido morta com um corte no pescoço feito por caco de vidro. Também há indícios de luta corporal. Na terça-feira, as áreas de instabilidade marítima perdem força e o sol aparece entre poucas nuvens na maior parte do estado. Chove rapidamente pela manhã, apenas na região nordeste. Veja as temperaturas. Está na UTI o jovem que caiu de uma altura de 10 metros no Morro do Moreno, em Vila Velha. Felipe Sarmento, que trabalha como personal trainer, fazia rapel quando houve o acidente. Segundo a família, ele fraturou 2 vértebras, a bacia e machucou o cotovelo. De acordo com o boletim do hospital, Felipe está consciente. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com a Deise Melo, que tem pra gente as notícias lá do sul do estado. Oi, Deise, boa noite para você. Olá, Adriana, boa noite. Com a alta da gasolina, a venda do combustível comum caiu e a procura pelo GNV aumentou nos postos de todo o país. A frota brasileira de carros cresce 11 vezes mais rápido do que a população, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Mas para manter estes veículos na rua não é fácil. Com o preço dos combustíveis lá em cima, o motorista está comprando menos gasolina. Diminuiu bastante, inclusive as pessoas que completavam um tanque, hoje opcionam por botar 30, 50 reais ou meio tanque. Com o bolso prejudicado, muita gente tem optado pela conversão do carro para gás. O equipamento demora cerca de 2 dias para ser instalado. Para quem usa o kit, a economia no abastecimento compensa o custo de conversão. O tempo de retorno médio do investimento depende da quilometragem percorrida pelo carro. Quanto mais ela anda, mais rápido vem o retorno. A economia é muito grande, uma boa economia. Para quem roda muito, igual eu rodo com vendas, a economia chega a ser de mais de 60%. Se for o carro para carga, não é muito viável não, porque dá problema. A gente tem que sempre de 3 e 4 meses para estar reformando o motor. Mas fora disso é viável sim. Quem investiu neste tipo de abastecimento garante, a procura é cada vez maior. Ele vem gradativamente aumentando desde que a gente abriu, que há aproximadamente 5 anos até hoje, houve um aumento considerável. De mais de 100% nós tivemos de aumento em relação aos primeiros meses de funcionamento. Se a economia compensa para o bolso na hora do abastecimento, será que compensa para o veículo? Segundo quem entende de mecânica, há prós e contras. O GNV ele deprecia um pouco o veículo pelo fato do gás ele ser um pouco mais danoso ao motor do que os combustíveis líquidos. Porém, de acordo com o preço atual que está no mercado hoje do combustível gasoso para o combustível líquido, é muito vantajoso sim. Adriana, a gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Obrigada, Deise. Boa noite, até amanhã para você também. E agora a gente vai para Anchieta com as notícias do litoral sul capixaba. Boa noite, Anselmo Scandiani. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que acompanha o nosso telejornal. A crise deste ano não afetou somente a indústria e o comércio, não. Afetou também o setor de turismo. Vejam só, em pleno período de férias escolares, praias, hotéis e restaurantes estão vazios. O
período de férias deste ano está bem mais fraco do que no ano passado. Praias vazias, hotéis com vagas e restaurantes com pouco movimento. Este é o cenário aqui no litoral sul capixaba. Visitamos a Praia dos Castelhanos, uma das praias mais procuradas por turistas, e nem parece que estamos no mês de julho, período de grande movimento. A crise chegou aqui no nosso município também na linha de turismo. Aqui deve ter caído mais ou menos aí uns 30% a 40%. A gente acredita que deva melhorar a partir agora do dia 20 em diante, que pegue as férias do pessoal de Minas, geralmente que vem para cá, né? Que é o pessoal que geralmente alimenta mais o comércio de beira de praia aqui. Por outro lado, os turistas afirmam que mesmo com a crise, dá para aproveitar muito as praias capixabas. Mesmo com a crise dá para se divertir bastante, dá para aproveitar os locais bons que tem no estado do Espírito Santo. Os turistas fiquem à vontade. Bem, é esperar a crise passar para as coisas melhorarem. Voltamos ao estúdio. É com você, Adriana. Obrigada, Anselmo. A seguir, os gols do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e a conquista de mais uma medalha pelas capixabas da ginástica rítmica. A gente volta já. Terminam no próximo dia 21 as matrículas para a Escola Viva. Em um evento na Ilha das Caieiras, com apoio da Rede Sim, o secretário de Educação falou sobre a expectativa para as primeiras turmas. Tendas foram montadas na Ilha das Caieiras, em Vitória, e as crianças fizeram a festa. Comeram pipoca, brincaram, mas o motivo para a diversão era sério. O semestre virou e as aulas da Escola Viva da rede estadual estão prestes a começar. As matrículas para o ensino integral de nível médio do estado encerram esta semana e o secretário da Educação está confiante. Com muita energia boa, né? A equipe está montada, é uma equipe de primeira linha. São 27 profissionais, a equipe gestora da escola e os professores. Tem um professor doutor, tem 10 mestres e todos os demais têm pós-graduação, são especialistas. Então, uma equipe que não tem nenhuma escola do estado. Os estudantes interessados puderam se matricular ali na hora do evento. Essas duas amigas já estão com as vagas garantidas. É uma escola que vai ter tudo que a gente procura do lado de fora, como teatro, música, numa coisa só, sem a gente se preocupar, vai se integrar com aula de português, matemática, física. Então, na hora que a gente sair de lá para procurar uma faculdade, para procurar um serviço, a gente vai ter um currículo tão amplo e um ensino tão bom, ainda mais por professores efetivos, né? Então, o ensino vai ser de uma qualidade incrível. Além disso, as meninas têm consciência da oportunidade que tem nas mãos. Eu acho que com a Escola Viva vai ser diferente, porque você vai ter o tempo todo, você não vai levar dúvidas para casa. Eu acho que isso vai ser o interessante da Escola Viva. As aulas começam no dia 27 de julho, na próxima segunda-feira. As capixabas Emanuele Lima e Ana Paula Ribeiro fecharam os Jogos Pan-Americanos com uma campanha histórica. Hoje, as meninas que integram o conjunto de ginástica rítmica do Brasil ganharam medalha de prata no combinado de massas e arcos. Ana Paula e Emanuele já tinham conquistado no final de semana 2 medalhas de ouro, no geral por aparelhos e na competição por fitas. Já no individual, Natália Gaudio terminou em 8º lugar geral. Parabéns aí para as meninas, a gente fica aqui muito orgulhosas. Bom, e o Brasil já conquistou mais de 100 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O próximo desafio é a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Você acha que o bom desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos vai se repetir nas Olimpíadas do ano que vem? Sim ou não? Vote, participe. O site é o simnoticias.com.br. E agora é hora de futebol. As redes balançaram pelo Campeonato Brasileiro. Quem mostra pra gente é o Flávio Simões. Boa noite, Flávio.
Boa noite Adriana, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Adriana, depois da 14ª rodada, no G4 temos 2 líderes com 29 pontos, Atlético Mineiro e Corinthians, e Fluminense e Sport com 27. O Galo é o primeiro porque tem 15 gols de saldo contra 8 do Corinthians, e o Flu é o terceiro porque tem uma vitória a mais que o Sport na rodada. Neste final de semana tivemos 10 jogos e 15 gols, uma média aí de 1,5 gols por partida. Vasco e Fluminense levaram ao estádio um público que destoou da média da rodada. Para você ter uma ideia, tivemos uma média de 20 mil pagantes por jogo, mas Vasco e Fluminense foi visto por 41 mil torcedores do Maracanã. E o Vasco, que não anda bem nesse campeonato, foi lá e venceu o Tricolor, foi 2-1, um 2-1 que não tirou o time da zona de rebaixamento, é verdade, mas que deu novo ânimo aos jogadores e principalmente aos torcedores do Vasco. Vamos lá? Vamos ver os gols que marcaram a rodada, começando com a vitória do Vasco e a apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Os torcedores vibraram com o novo contratado. Ronaldinho deve estrear contra o Grêmio no dia 1º de agosto. Em campo, o Vasco levou a melhor. John Clay cruzou para Andrezinho abrir o placar. Marcos Júnior empatou o jogo. Mas John Clay decidiu o clássico com esse golaço. Na Arena Pernambuco, o Sport conseguiu envolver a defesa do São Paulo e venceu por 2-0. Leandro Pereira marcou o gol da vitória do Palmeiras contra o Santos no Allianz Parque. O Santos está na zona do rebaixamento. Malcom garantiu a vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro no Itaquerão. O Atlético lidera com a mesma pontuação do Corinthians, o segundo colocado, mas o Galo leva vantagem no saldo de gols. Na partida disputada no Mineirão, Marcos Vinícius fez o gol do Cruzeiro. E André Lima empatou para o Avaí no segundo tempo. Em sua estreia no Maracanã, Guerreiro marcou o gol da vitória do Flamengo contra o Grêmio. Num jogo em que o goleiro Renan falhou, o Internacional venceu o Goiás por 2-1 no Beira-Rio. Hernani garantiu a vitória do Atlético Paranaense contra a Chapecoense na Arena da Baixada, em Curitiba. O Joinville recebeu a Ponte Preta e saiu na frente com o Silvinho. Fernando cobrou pênalti e empatou a partida. É isso aí, Adriana. A gente fica por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Flávio. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias.